Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Dia 30 de janeiro de 2024. Que coisa boa. Falta um dia para acabar o mês de janeiro. Meu filho. Daqui a pouco tá todo mundo pensando aí no carnaval, né? Daqui a pouco Semana Santa e por aí vai, né? É muita correria mesmo. Meu filho, né? Mas que Deus abençoe a sua terça-feira, que seja bacana, que seja boa para você. Hoje, como todas as terças-feiras, nós temos aqui a Bicho de Patas. Coisa bacana, né? Um assunto muito legal, referente aos nossos pets, os nossos cães, os nossos gatos. E olha, gente, é o seguinte, negócio de gordo, Sérgio Paulo, negócio de gordo, Marco Aurélio, também é coisa de pet. Afinal de contas, eles também têm sobrepeso. Por quê? Aí a gente vai saber com a médica veterinária, né? A gente sabe porque eu tenho sobrepeso, né? A gente come massa, a gente toma muito refrigerante, consome muito açúcar, né? Então a gente precisa se precaver com essas coisas aí, né não? Então, é sim. O Dimas tá falando aqui que tem um COFAP, né? E ele tava fazendo o picolé do... Como é que chama aqui? O picolé com o sachê. Tava falando aqui... Ó, Pepe, você falou pro Fred, né? Fazendo picolé para o Fred, que é aquele salsichinha, ou COFAP, né? Que tava falando aqui pode dar água gelada para os bichinhos, nesse calor aí que eles estão... A nossa gatinha aqui da rádio, ela passa 1 minuto tomando água gelada. Eu chego, aí eu vou trocar a água dela, ela fica lá. Já fiz um vídeo aqui, já compartilhei aqui com a chefia, né, chefia? Então, para mostrar aqui a prova do químico. Todo mundo gosta de água gelada, os pets também. Doutora, o Saúde em Foco hoje não vai falar da questão da hidratação, que é muito importante. Mas hoje a gente vai falar de um assunto também muito importante, que é a questão da obesidade em cães e gatos. Como a fisioterapia pode ajudar a prevenir e a tratar a obesidade. Primeiro, a gente precisa falar da prevenção, porque até que seja obeso, tem um longo caminho, ou sobrepeso, né? Então, como é que a gente identifica e o que é que você preparou aí pra gente, né? Eu já vi que você tá com uma cola grande aí, e eu também aqui, eu vou colar aqui em você também, aqui, ó, né? Então, vamos começar do começo aqui. Qual a importância da fisioterapia na prevenção da obesidade em animais? Então, é verdade. Boa tarde, né, André? É um assunto muito importante. A questão da hidratação, que todos os dias está muito quente, está um calor danado, mas hoje a gente realmente vai focar na fisioterapia, né, como aliada, né, para tratamentos de diversas doenças, mas hoje nosso foco é realmente a obesidade, né? Então, como o André bem falou, antes de ser obeso, ele era, né, um paciente, um cão normal, um gato normal, que não tinha, né, obesidade, que hoje tem essa obesidade, por exemplo, o sobrepeso, né? Então, a fisioterapia, ela ajuda também na prevenção, né? Nos tratamentos também, aconteceu de ficar obeso, aconteceu de, infelizmente, alguns problemas, inclusive hormonais, né? Questão de alterações endócrinas e até excesso da alimentação e sedentarismo é o que traz a obesidade. Então, para a prevenção, a gente costuma dizer que sempre exercícios é a melhor opção, né? Para a prevenção da obesidade, voltada especificamente na fisioterapia. A gente pensa em fisioterapia, exercícios assistidos, né? É o número 1 para a gente prevenir a obesidade. Então, o incentivo à prática de exercício é fundamental nesse período inicial da vida, por que não, né? As caminhadas diárias, né? Que ajudam muita gente também a se exercitar. Né? Às vezes o animalzinho se adapta de tal forma que ele tem um reloginho dele, a hora exata de passear. Então isso ajuda muito também os tutores, né? Os pais de pets. Mas o exercício assistido é uma excelente prevenção para a obesidade. Tá. E é importante diagnosticar isso logo para que não ocorra, por exemplo, de você tentar somente remediar. Prevenir é sempre o melhor remédio, né? A gente já vive falando aqui direto sobre isso. E aí é mais importante ainda a gente estar sempre ligado nesses aspectos aí dessa questão da prevenção, para depois não ter que remediar, que às vezes, além de você perder mais tempo, pode ser mais dispendioso também, né? Como a fisioterapia, doutora, pode ajudar na redução do peso de animais obesos? A gente pegou algumas fotos aí que me vem logo a ideia do Garfield, lembra? O Garfield olha, esse aí parece o Garfield, mas ele aí tá realmente mesmo, né?
aí tá bem gordão mesmo, que leva... você falou das questões endócrinas, e quando você fala para mim, olha, minha Nossa Senhora... Acima do peso. Pois é. É o seguinte, eu queria te perguntar o seguinte, você falou das questões endócrinas, e quando a gente se fala em questões endócrinas, me vem logo a carga genética. Essa questão da obesidade em cães e gatos, elas têm a ver alguma coisa com a questão genética? Eles herdam isso também? A questão genética, né, o próprio genoma, o organismo animal, ele se assemelha muito ao organismo humano nesse sentido também, né? Existem as possibilidades, a probabilidade de você levar a carga genética de um organismo para o outro. E para os animais é igual. Então, ele tem sim a possibilidade, por exemplo, de um paciente obeso, né, que desenvolveu ao longo da vida uma cardiopatia, por exemplo, né? E às vezes aquele filho daquele paciente acontece o mesmo, porque existem muitas células idênticas, né? Na verdade parecidas, em organismos diferentes, da mesma pai e da mesma mãe, que a gente termina levando a carga genética. Então isso pode acontecer. Então as alterações hormonais, que é muito comum, o hipertireoidismo também nos animais, ele pode ser sim de origem genética, com certeza. Né? Então, às vezes os tutores reclamam não, até informam, olha, ele come tão pouco, eu acho que ele come pouco, e mesmo assim ele engorda tanto, né? Então a gente vai pensar no fator realmente hormonal, fazendo todo esse desequilíbrio no organismo. Tá falado aí. Um grande abraço aqui para dona Hilda do Sítio Capim, mandou uma mensagem para mim dizendo assim: você está debaixo da proteção de Deus. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora também, a todos que estão ouvindo aqui e nos dando a honra da sua audiência aqui na NN 91,5, tá bom? Doutora, tem aqui estratégias de fisioterapia para combater a obesidade em animais. Eu fico pensando aqui que eu indo fazer fisioterapia, eu já estou imaginando eu indo para um consultório, né? Lá tem uma fisioterapeuta ou um fisioterapeuta que vai me alongar, né? Vai mexer nas minhas pernas, nos meus braços, vai me tirar da minha zona de conforto, né? Quando é o pilates e tudo, pra você ali, né? Uma fisioterapia. E quando é nesses serizinhos aí de 4 patas, doutora, eles são passivos, eles são tranquilos. Você que já tem mais experiência e você que faz fisioterapia com eles. Tô vendo aqui umas perguntas aqui, mas a gente vai chegar lá. Eu queria saber como é o comportamento deles no consultório. Então, geralmente quando eles chegam para a parte de reabilitação, infelizmente já chegam num quadro um pouco mais debilitado, né? Debilitado. Não chega aquele paciente ativo, aquele paciente que acostumado a morder, rosnar e tocar o terror. Então eles chegam um pouco mais debilitados, mais doentes, com muita dor, né? E que às vezes vêm os animais agressivos, vêm sim. Então, assim, mas a gente sabe que precisa fazer, porque senão ele não vai melhorar, porque senão ele não vai ter uma qualidade de vida. Então, a gente usa alguns artifícios, né? Algumas técnicas que a gente consegue manipular. Mas, por incrível que pareça, assim, eu nunca peguei nada que fosse tão desafiador, ou que eu não pudesse fazer, ou que a gente não desse qualquer forma para fazer. Por esse motivo mesmo, sabe, André? Que eu acho que eles chegam já tão fragilizados, tão doloridos, então eles terminam entendendo, tão acredito sofridos, que né? Isso é realmente um benefício. Até porque no primeiro momento a gente não faz nada que ele não quer, nada de sofrimento, não é dolorido. Então, a princípio é para eles entenderem que a gente está ali somente para ajudar. Então é muita massagem, muito exercício de alongamento também, como você disse, né? Então é muito exercício de alongamento, é muito equipamento que, na verdade, não causa dor, ao contrário, ele causa analgesia imediata, né? Então é por isso que eles realmente deixam a gente manipular, porque eles terminam adquirindo a confiança e sabendo que aquilo ali é realmente um tratamento e que ele vai estar entendendo que vai ser só para o benefício dele. É diferente um pouco daquele paciente que chega, né, para o internamento, cheio de agulhadas, de furada, coletar sangue, colocar no soro, botar para comer forçado. É um pouco diferente a parte de reabilitação animal. Tá. Que estratégias são essas de fisioterapia para combater a obesidade? Então, existem algumas estratégias, tanto em clínica, né, quanto em casa também,
Os pacientes que vêm, por exemplo, na clínica à procura de tratamento para a obesidade, é claro que primeiro é feita a avaliação, anamnésia, tudo multidisciplinar, porque não é somente, é bom deixar frisado, que não, até a gente pode falar mais adiante, que não é somente a fisioterapia como a salvadora da pátria da obesidade, não é isso. É um tratamento realmente multidisciplinar, isso vai envolver os profissionais da área, outros principalmente nutricionista, né? Que é quem cuida da perca calórica, né? Do ganho de massa muscular, por exemplo, mas aliado a isso. Então, se esse paciente vem para a fisioterapia com a obesidade, ele já vem indicado, né? Geralmente ele já vem indicado, já vem passando por outros profissionais. E se não for o caso, a gente também faz toda a preparação também para isso, né? Mas existem várias estratégias. Em casa, por exemplo, domiciliar, o que a gente pode fazer, né? Claro que um ponto número 1, gente, é importante a gente passar por um especialista realmente, porque a gente vai poder avaliar aquela intensidade. Por exemplo, tem animaizinhos obesos que têm muita dor articular. Então, às vezes, eles não andam, não querem andar, não querem brincar, porque eles estão com alterações articulares em coluna, né? Muito peso em região de coluna, dorso, muito peso no joelho, na clavícula. Então, às vezes, não é só a obesidade causando tudo aquilo. Por isso que eu estou falando, é um multidisciplinar. Aí vem o ortopedista nessa área também, né? Então, a gente precisa realmente avaliar. Então, quando tiver um pacientezinho obeso em casa, muito cuidado na manipulação com ele. Não vá fazer nada que você não tenha confiança, tá? E não tenha a certeza. É por isso que o profissional é importante para orientar como fazer. Então, uma primeira consulta, a gente já consegue identificar quais são as limitações dele e até onde a gente pode ir, né? Aí, um exemplo grande. Rampas. Né? É muito importante a subida e a descida em rampas para perca de peso e para melhorar a mobilidade articular. Então, vai ter que ter a angulação da rampa, quantos centímetros mais ou menos essa rampa, quantas vezes ele sobe e desce nessa rampa, né? Exercício com bolas, né? Existem aquelas bolas de fisioterapia, de pilates, na verdade, que a gente também usa nos animais, que isso é um exercício assistido, a gente fala exercício assistido, é justamente a técnica de mostrar ao tutor como ele pode fazer, porque isso são coisas que ele consegue fazer em casa, domiciliarmente, né? Então, é muita técnica, muita coisa que a gente consegue desenvolver até no domicílio também. Coisa boa. Doutora, eu queria perguntar uma coisa. Geralmente, a gente vê os cães e os gatos, quando eles acordam, geralmente eles se alongam, né? Dá aquela alongada bem grande lá. E quantas vezes eles se acordarem, eles às vezes fazem isso, né? Eles se esticam todinho assim. Aquilo ali é bom para as articulações deles? Excelente. Então, isso se espelha muito no gato, né? O gato não dá um passo sem alongamento. O cão ainda, por exemplo, se você chama ele levanta com tudo, não quer saber de alongar, ele esqueceu, ele só quer ouvir você, né? Porque por isso que o cão é o melhor amigo do homem, né? Porque ele está muito aliado, ele é um aliado assim. Não que o gato não seja, não é isso, mas o gato, ele tem o tempo dele. É na hora dele, até para se alimentar. Se você balança o saquinho de ração, para quem tem gato vai entender o que eu estou falando. Então, quando ele ouve aquele barulho, aí ele vem. Aí ele alonga, ele vem devagarzinho, não tem problema no tempo dele realmente. Tem uns que vai correndo. Então, o gato acontece muito isso. Tanto é que a gente até comentou semana passada, o gato não cai deitado, né? Ele sempre cai em pé. Ele é muito ativo, ele é muito relacionado a isso, a questão física dele é muito importante. Isso se deve realmente a alongamento. Eu não... Na verdade, nesse meu tempo de experiência, eu estou aqui buscando na minha cabeça, mas não tem um gato que veio com problemas, por exemplo, em coluna. Mesmo os gatos mais gordos, obesos. Eu não vejo eles aparecendo com problema em coluna. Eu só vejo o gato, infelizmente, com atropelamento, né? Queda, machucado, alguma coisa assim. Por quê? Porque o fato dele se alongar, ele se protege muito a musculatura de verdade. Articulações, enfim. Ok. Tem outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui no meu roteiro aqui. A fisioterapia como aliada no tratamento multidisciplinar da obesidade animal. Como funciona isso? Então, é isso mesmo. Então, não é só, como eu estava falando bem um pouquinho antes, não é só a gente chegar no consultório, eu tenho um gato obeso, eu tenho um cão obeso, e nós vamos agora reabilitá-lo, ou então vamos agora ajudar com a fisioterapia na perca de peso, tá? Infelizmente, não é assim. A gente vai precisar
fazer uma série de exames, né? Principalmente na obesidade, porque a gente precisa descobrir primeiro qual é a causa inicial dessa obesidade, né? É uma alteração endócrina? É um comportamento alimentar, né? É uma ração, é uma alimentação que está fazendo ele engordar excessivamente? É a falta de exercício? Então, por isso que esse tratamento é realmente multidisciplinar. Ele envolve aí, no mínimo, um nutricionista, né? E aí a gente vai ver se, por exemplo, existe uma diabetes, se o paciente já é um pré-diabético, aí vai envolver um endocrinologista também para tratar, porque sim, nós temos todas as especialidades, né, aliada a isso. Então, cada um fazendo uma função, por isso que ele realmente é multidisciplinar, com o objetivo do tratamento completo, do resultado excelente, né? Uhum. Então, por isso que aí a fisioterapia, ela entra como essa multidisciplinar também, fazendo esses exercícios, fazendo essa movimentação, indicando, às vezes, natação. Gato é mais complicado, eu sei, é quase impossível, né? Não gosta de água, aquela coisa toda, mas o cão, ele ama água. Inclusive, locais abertos, como rios, praias, mas tudo isso realmente precisa de uma orientação do que ele vai precisar usar como proteção desse animal também, né? Porque para evitar afogamentos, para evitar que ele tome água, para evitar que ele se engasgue. E existem várias recomendações que a gente precisa falar em relação a isso, tá? E aí sim, tem muita coisa aliada que a gente pode fazer dentro, né, dos exercícios assistidos, que é dentro da clínica, porque a gente precisa realmente ver cada movimentação dele. Geralmente, quando se é obeso, já é idoso, né? Porque a idade também beneficia isso. E, enfim, termina sendo multidisciplinar mesmo. Não é sozinho, é aliado sempre. Eu estava fazendo a minha caminhada hoje de manhãzinha no bosque e... De manhãzinha não. Parece até mais magro, né, André? Não, ainda não. Ainda não, é impressão mesmo, né? É impressão, precisa emagrecer um bocado. Né, Luciano? Luciano disse, André, uns 14 dias aí sem consumir açúcar, você vai baixar o lombo. Eu digo, então, tá começando. Mas amanhã vai ter uma reunião lá em casa, ele disse que já vai levar o quebra-queixo. Aí disse, depois que você comer o quebra-queixo, você começa. Vou levar uma semana para comer o quebra-queixo que ele leva pra minha casa, pai. Aí depois que acabar o quebra-queixo, eu começo a fazer o regime, né, do açúcar aí. É amigo danado ele. É um irmão. Doutora, tem uma raça que eu esqueci, aquele grande, bem bonitão, bem peludo. Golden Retriever. Isso, Golden. Tinha um tutor hoje lá passeando. Os labrador que parece muito, né? Eu tava lá, aí eu pedi pra me aproximar, perguntei se ele era dócil. É uma criança, meu amigo. Aí eu fui lá, fiz um carinho nele, muito bem cuidado, uma pelagem lindíssima. Aí disse assim, meu amigo, eu tenho que vir com ele 2 vezes por dia, porque eles ficam estressados, né? Então você imagina que a gente, né, depois que a gente ficou tanto tempo preso com aquele negócio de Covid, fica em casa, a gente ficou quase louco. Você imagina esses animais ali presos num ambiente que tem uma metragem específica. Porque você não vai criar um Golden solto. Você tem que criar ele, mesmo que você mora no condomínio, você tem que criar ele em casa e depois você vai passear com ele no condomínio. Pega o seu saquinho para ele fazer as coisas dele lá e você vai recolhendo e colocando no lixo. E como a gente já falou aqui várias vezes, né? Faz isso em horários, por exemplo, hoje era 7h20 da manhã. Tá? O tutor estava com ele passeando lá. Porque isso não queima os coxins, não vai trazer nenhum desconforto. Ainda mais, gente, olha, se a gente fala assim, doutora, 7h20 da manhã, mas já estava muito quente, né? O sol está nascendo mais cedo esse ano aqui e está esquentando mais cedo. Então, se você sair para andar com o seu cão 8 horas, coloca o dorso da mão no chão, para ver como é que tá a temperatura. Depois disso não vai não, porque vai queimar as patinhas dele e ele não vai lhe dizer nada, mas ele vai sentir. A parte da tarde, deixa para ir lá umas 15 para as 6, se você puder. Se não puder, vai de noite mesmo, mas de noite é até bom, porque tá tudo fresquinho, né? Para você evitar. Aí, doutora, essa parte também de você andar com o seu pet ajuda também um bocado aqueles animais obesos, né? Como é que faz com o gato? Porque o cão a gente coloca na guia e vai. Eu já vi até uns donos de pets com o gato na guia. O gato na guia. Né? Mas geralmente quem faz isso mais é o cão. É comum, André, o gato hoje na guia. Acredita assim, acho que uns 10, 15 anos atrás, um dia desse aqui, a gente não via tanto. Hoje, muito, inclusive um dos campeões de vendas em coleiras é para gato, acredita? Então, muitos estão fazendo esse comportamento. Então, quando é necessário essa caminhada que a gente indica, quantos minutos por dia, se passa 10 minutos, se passa 5 minutos, se é meia hora andando, então tem isso também. Se vai
andando em piso liso, em piso rugoso, em areia. Então, tudo isso vai fazer a diferença na hora do passeio, né? Que é muito importante. Então, os gatos também usam coleira. Eles se adaptam. Todos os animais, eles estão muito domesticados, né? Então, qualquer mudança de comportamento, qualquer mudança de atitude nossa com eles é ruim, lógico, mas eles se adaptam facilmente. Então, quem quiser começar a adaptação com coleira em gato, basta deixar primeiro com aquelas coleirinhas de pescoço, tá? Só um parêntese aqui, muita gente fala em relação àquele guiso. Um guisozinho que tem coleira de gato, que faz aquele... Ah, pronto, esse é um peitoral comum. Você vê que o gato tem um peitoral bem diferente do cão, que ele pega assim por baixo, só no pescocinho e na região da barriga. Precisa ser extremamente fino e leve, né? Porque eles realmente são mais incomodados. Então, começa a adaptação com aquelas coleirinhas pequenas, finas e leves, que é de elástico, inclusive é um elásticozinho bem leve, que se porventura eles se aperrearem, tentarem tirar, eles conseguem tirar com facilidade, tá? Então, começa com essas adaptações que eles vão aceitando bem. Aí, com guiso ou sem guiso. Tem gato que não suporta aquele barulhinho de chocalho fazendo. Tem gato que não tá nem aí, para a hora do Brasil tá tudo certo. Então, é da adaptação de cada um. Começa assim, depois coloca só o peitoral, não deixa ele preso, porque gato, ele vai tentar tirar esse guia, ele vai tentar, né? Ele pode sim enforcar. Então, deixa ele levinho, sem a guia, volta a guia só na hora de passear. Gato preso, amarrado, não existe, né? Eles não aceitam. Talvez se você quiser restringir o local, trancar ele num quarto, em algum local assim, mas colocar corda, deixar preso é fatal para um gato. Bacana. Quero mandar um abraço aqui para a Neide, que mandou a foto do gato dela aqui. O gato também está ouvindo Saúde em Foco com a Neide aqui, né? Doutora, exercícios terapêuticos, uma abordagem efetiva na luta contra a obesidade em animais. Que exercícios terapêuticos são esses? Então, além do exercício assistido, que a gente já comentou aqui, que são exercícios feitos com um profissional realmente. Por quê? Porque vai determinar o tempo, o período e a intensidade. Exercícios com bola, fisioterápicas, é claro, como eu falei, pode ser feito em casa, mas com orientação. O doutor vê 1, 2, 3 vezes a gente fazendo em 3 sessões, por exemplo. Na 4ª sessão ele já deve estar apto a fazer em casa também, né? Existe quiropraxia, né? Que é né? Quem já viu a quiropraxia chega da agonia. Eu não faço quiropraxia, mas existe profissional da área veterinária que faz só quiropraxia. Né? Já viu, André, esses vídeos, né? Parece que tá quebrando os ossos, quebrando tudo. Tu tá colocando as coisas no lugar, mas dá uma agonia só de olhar. E aquele do pescoço, então, né? Então, meu filho faz isso com frequência, acredita? Menino, pelo amor de Deus, que faz cada estralo no pescoço, faz assim, ele mesmo faz, na coluna, não sei como é um negócio desse. Eu não fico agoniado de ver, Fica agoniado de ver. A gente acha que vai, menino, vai quebrar o pescoço. Mas assim, a gente fica agoniado porque é uma coisa que não se vê sempre. Com frequência. Mas existe realmente a quiropraxia, que é um exercício que busca o alongamento, né, da musculatura, a melhoria da amplitude de movimentação, né? Tem casos que com uma sessão o resultado assim é incrível, né? Para os humanos, postura principalmente, hernia de disco. Aí para os cães também, gatos, hernia de disco, lordose, escoliose. Então, todos esses tipos de anormalidades, a quiropraxia resolve. E além desses artifícios, a gente também consegue fazer, por exemplo, diminuir dores articulares. A gente vai para o uso de laser nesse aliado contra a obesidade, né? Se ele tem muita dor na articulação, se ele tem inflamações em tendões, que é muito comum acontecer isso, o laser ele vem ajudar nesse tratamento com a obesidade também. Tá. A contribuição da fisioterapia na melhoria da qualidade de vida dos animais obesos. Então, como funciona isso? Então, nós temos aí aliados a tudo isso, e mais uma vez eu falo, com um cunho, com uma ajuda multidisciplinar de outras especialidades da área, a gente tenta dar o melhor conforto e bem-estar. Então, além dessa melhora da qualidade de vida, né, porque eles vão começar a diminuir dores, que é muito importante, como eu estou falando, a obesidade, ela sempre traz muita dor, e então é por isso que o paciente fica com tanta restrição, assim, só levanta para comer. Então, aquilo é angustiante para ele também, né? Que qualidade de vida esse paciente tem, esse animalzinho tem. Então, a fisioterapia, ela vem nesse sentido, né? Melhorar essa qualidade de vida, melhorar o comportamento entre tutor e animal também, que isso é muito importante, né? Para ele perceber
que existe vida após a obesidade. Né? Uhum. A verdade é essa. Tá. Você falou uma coisa aí que me chama a atenção, que assim, à medida que a gente vai envelhecendo, as nossas articulações, eu aprendi aqui com os seus colegas médicos ortopedistas, o doutor Edmilson Barbosa Filho, especialista em joelho, por exemplo, que, por exemplo, o joelho é uma das maiores articulações que nós temos no corpo humano, se não for a maior, e a gente percebe que com o passar do tempo, com o passar da nossa idade, né, eu que já vou fazer 53, a gente já percebe que a gente já não tem aquela mobilidade. Na sexta-feira, de sexta para o sábado, eu dei um jeito na coluna e eu já tinha comprado os ingressos para o jogo do Asa. E eu amanheci lascado domingo. Um jeito na coluna que eu digo, rapaz, eu vou passar 90 minutos em pé, que eu não assisto jogo sentado. Não consigo assistir jogo sentado. Tem que ficar em pé ali o tempo todinho ali, gritando ali, mandando os caras correr, né? E tudo. E aí eu digo, rapaz, como é que eu vou ficar ali? E já tinha comprado, meu filho animado também para ir. E aí eu me lembrei, né? Vou falar aqui o nome do negócio aqui. Aquele negócio é milagroso, Sérgio Paulo. Você já ouviu falar de salompas? Já ouviu falar disso? Aquele negócio funciona, tá? Eu comprei na realidade vem 4 envelopes. Eu falei pra minha esposa, digo, o local é aqui, ó, bem no cox mesmo. E ela colocou perto de meio-dia, mais ou menos. Colocou 2, um grudado no outro, assim. Primeiro que ele dá uma sensação de frescor incrível. E começa a dispersar, né, doutora? É uma maravilha! Tem um mecanismo... Ele tem cânfora, Isso, né? e tem um produto ali que ele... E ele vai penetrando ali. Rapaz, na hora do jogo, eu fui descansar antes do jogo, umas 3 horas, e eu cheguei na hora do jogo, uns 20 minutos antes, e eu tava bonzinho, entende? Aí por que eu tô dizendo isso, doutor? Porque a gente vai envelhecendo, qualquer jeito que a gente dá mau jeito, você fica meio travado. Então isso acontece também com os pets, à medida que eles vão envelhecendo, as articulações deles também vão perdendo mais mobilidade, é preciso também pensar nisso quando o cão tem 7, 8, 10 anos. E olha só a diferença, né, entre nós para eles nesse sentido. Porque a dor talvez seja a mesma, a intensidade seja até às vezes muito maior, e eles não conseguem dizer, né? Eles não conseguem dizer, tô com dor aqui, passe um remedinho desse, né? Passe um gelol, nem que seja um gelol, né? Então eles não conseguem. E aí quanto tempo na vida deles eles sentem isso? Né? Essa é uma reflexão importante. Quanto tempo eles sentem isso, né? Então, o que a gente pode ver é justamente a obesidade, é ele engordando. O que a gente não pode ver são essas coisas, essas dores, esses incômodos articulares, essa falta de mobilidade, né? Muitas vezes está muito deitado. Eu já vi tanta gente dizendo assim, ele tá velho mesmo, ele só vive deitado agora. Não, ele tá com dor, ele tá doente, ele precisa da sua ajuda. Então, vamos ter um olhar um pouco diferenciado nesse sentido, né? Quando a gente observa um paciente idoso, a gente tem diversas medicações que tratam isso, né, efetivamente, que melhoram isso assim de 0 a 100%, de verdade. Como a gente falou aqui semana passada, existe anticorpo monoclonal, que é um tipo de medicação nova, que ele alivia a dor assim, exageradamente, maravilhosamente bem. E suplementação para proteger a articulação, para diminuir as dores, que não seja medicação analgésica para o resto da vida, não é isso. São tecnologias, são artifícios que melhoram essa qualidade de vida. Então, a fisioterapia, ela não age sozinha também, tá? Ela pode ser, sim, aliada à suplementação, à alimentação de qualidade, a analgésico quando for realmente necessário. E o objetivo é esse, retirar o que for de medicação e manter a qualidade de vida aí desse paciente por um longo período até o dia que Deus quiser. Tá. E a última, reabilitação física como ferramenta essencial na gestão da obesidade em animais de companhia. Olha aí. Né? É reabilitação física, né, André? Sim, reabilitação física exatamente. Como ferramenta essencial na gestão da obesidade em animais de companhia. Porque não é só medicamento, não é só máquina, né? É o próprio organismo, né? Fazendo a movimentação, o próprio organismo que eu falo. Artifícios físicos que a gente usa, né? Com as mãos, com, por exemplo, alguns tipos de carrinho, de órteses, que vai ajudar nessa mobilidade física. Então, a gente existe exercícios para alongamento, né? Existem exercícios para flexão, extensão.
agachamento, senta, levanta. Então, a gente tem vários tipos de exercícios que fazem com que eles melhorem essa mobilidade também. E como eu tinha falado, é tipo de exercício que o tutor consegue, à medida que o tempo vai passando, à medida que a gente vai fazendo a reabilitação, o tutor vai aprendendo algumas coisas que ele consegue também realizar em casa. Só não aconselho fazer isso de forma totalmente sem instrução, né? Isso eu não aconselho porque aí é perigoso, às vezes você causa até uma lesão nesse paciente. Mas tudo com auxílio, com assessoria, dá certo para os animais. E você falou aí da questão multidisciplinar, e aí a gente precisa trazer de novo aqui. Olha o nome das especialidades que você falou aqui: ortopedia, fisioterapia, né, nutricionista, endocrinologista. Tô falando tudo isso aí veterinário, viu, gente? Tô falando tudo isso aí veterinário, porque já tem oftalmologista, você já tem dentista, você já tem também cardiologista, você já tem também, tá? Então agora não tem mais desculpa para não cuidar. Nós temos uma vizinha lá onde a gente mora e ela ainda tem a Lilica e tinha o Conan. Conan era o macho, a Lilica era a fêmea. E ela, um dia estava logo na virada do ano, né? Aí a gente sempre cumprimenta, são vizinhos bem próximos da nossa casa ali. E aí eu disse: aí tá tudo bem? Ela tá meio triste. Disse: não, ele falou, né? Não, André, não tá legal não. Nós perdemos o Conan. O Conan estava doente, tinha um problema no coração. E ele disse: infelizmente o Conan virou estrelinha, né? E depois ela conversando com a minha esposa, ela disse assim: olha, nós tivemos uma perda significativa assim que o Conan chegou. Tinha falecido uma pessoa da família dela, eu acredito. E aí deram o cão de presente no dia como uma forma de consolar, né? E ela disse: e realmente foi uma bênção, né? Esses anos todos, parece que ele viveu 14 anos. E era um shih tzu. Então você tem ideia que como isso abala uma pessoa. Como ele só tem carinho, como ele só tem afeição para dar. Mais uma vez eu faço um apelo aqui: se você não gosta, não maltrate. Se você não gosta, não atropele. Se você não gosta, não envenene. Se você não gosta, não chute. Se você não gosta, não acelere o carro, né? A gente faz esses apelos aqui. Eu, na medida do possível, tomo conta de alguns de rua, né? Eu gostaria de levar todos, se eu pudesse. A minha casa era uma cachorrada. Sofre junto, né, André? A gente sofre demais junto. Sofre junto, é verdade. Né? E assim, tem tantos. Ontem, eu estava num local aqui com um amigo meu, o meu amigo e irmão Fagner, a gente estava tomando um açaí e passou uma pretinha lá. Aí eu chamei ela veio. Aí o Fagner disse: pronto, lá vai o cara, né? Esse bicho, tu não pode ver um cachorro. Eu digo: não posso não, que eu tenho que passar a mão, E ela veio. E parece que tudo que eles precisam, doutor, é de um carinho. Somente isso. Parece que até estava prenha, depois ela passou ali, foi perto do João Paulo II, o ginásio ali. E depois eu fui pegar água para ela tomar, que eu percebi que ela estava com sede, mas ela ficou com medo, atravessou a rua e foi embora. Né? Então, se você não puder ajudar, se você não puder cuidar, maltrate não envenene não. Tem gente que gosta, né? Eu respeito você até que não gosta, mas você não precisa maltratar, né? É como você... Amanhã a gente vai falar com a psicóloga Jessiane Amorim sobre saúde mental, como nutrir relacionamentos saudáveis. Tem gente que você não gosta, mas você não precisa maltratar. Tem gente que não gosta de você, mas você também não precisa ser maltratado por elas. Basta não conviver e tá tudo certo. Tá tudo bem. Ou pelo menos ter uma oportunidade de pelo menos sentir o que é o verdadeiro amor, né, de um animal. Eu também tenho o contrário. Tem muitos clientes que falam que dizem: eu odiava, não sei. E aí eu ganhei, ou então minha filha ganhou. E hoje ele é meu e meu filho, e hoje ele mudou a minha vida. Então, no mínimo, se dê a oportunidade. Não faça nada disso que o André está dizendo, né? Não chute, não maltrate, não mate. Ou se dê a oportunidade de conhecer o que é o verdadeiro amor. E você pode ter certeza, você vai se surpreender. Não tem por onde. Você vai, seja um cão, seja um gato, você vai se surpreender porque ele só tem carinho para dar. Só isso, carinho, amor, dedicação.
né? Quem tem sabe. Muito obrigado pela audiência. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Amanhã é quarta-feira. Amanhã, Marcão, bota o vídeo na tela. Amanhã tem Spa Day Cat lá. Amanhã tem Spa Day Cat, né? E como é que foi? Olha aí, ó. Eita, rapaz. Banho relaxante, antiestressante e aconchegante. Olha aí, o cara com os olhos fechados ali, tomando banho. Né? Primeiro ele recebe esse catnip, né? Que é um análogo do feromônio do gato, sensação de prazer, para ficar tranquilo, não é sedado, nada disso. Ele só fica um pouco mais tranquilo, fica bem, aí relaxa demais. Às vezes dorme, depois come um lanchinho, é fantástico. Coisa bacana, né? Então você vai encontrar aí na Bicho de Patas, tem 2 endereços, no Ouro Preto, a loja 1 e a loja 24 horas, que é aqui na Expedicionários Brasileiros, ali perto da Curva da Barriguda, tá? 99663-1166, o telefone da unidade 1. E da unidade 24 horas, 98865-0800. 98865-0800. Lá na unidade 2, aberta de 8 até as 20 horas. E depois, só para urgência e emergência, aberta 24 horas, tá bom? Então, lá você vai ter internamento, medicações, vacinas, brinquedos. Você também você pode fazer o plano de ter o banho e tosa do seu cão ou do seu gato. Porque lá tem o Spa Day Cat dia de quarta-feira, você pode dar banho lá no gato. Doutora, muito obrigado por ter vindo, foi muito bacana, foi muito esclarecedora essa entrevista aqui, para a gente evitar, se a gente humano precisa evitar ser obeso ou ter sobrepeso, precisa também pensar neles. Não alimente com comida humana, né? A gente já sabe que faz mal por conta do sódio, por conta de coisas que a gente não deve dar para eles comerem mesmo, né? Dê ração, tá? Pode ser a ração mais barata que você puder comprar, se você não puder comprar uma ração boa, de qualidade, mas não dê comida humana para eles. Em vez de você estar ajudando, você vai estar prejudicando a eles, né, doutora? Então... É verdade, porque às vezes é desbalanceado, a gente não consegue, às vezes, dar aquele olhinho junto, macarrão, não pode. Então, não pode alimentação caseira. Se for natural, existe seu benefício, mas precisa ser muito bem calculado. A gente já falou aqui algumas vezes, nutricionistas, acompanhamento. Então, vamos para a ração, está tudo pronto, já está balanceado, inclusive até a quantidade que você deve dar por dia, porque às vezes... Tem lá 50 gramas por dia, o doutor acha que é um exagero, pouquíssimo, vai morrer de fome. Não vai, ele vai manter bem, ele vai manter saudável. Então, é importante isso. E eu que agradeço, André, muito obrigada. E qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Bacana, muito obrigado. Fiquem todos com o nosso bom Deus. Se Ele permitir, amanhã às 13 horas você tem um encontro marcado com Saúde em Foco com o André Pepes. Claro, somente aqui na NN há quase 11 anos. Tchau.